Nesta semana, tivemos o seminário para esposas de ministros. As irmãs seguiram para a Igreja Esconderijo do Altíssimo para mais um dia cheio de novidades e ensino. A SEMIADAP teve a preocupação em dar um carinho especial para as esposas dos pastores. Está acontecendo nesse exato momento aqui na Igreja Esconderijo do Altíssimo o seminário, com a presença da pastora Lídia Costa, da Assembleia de Deus do Belém, São Paulo. E nós vamos acompanhar com carinho esse evento. Nessa semana, em comemoração ao Jubileu de Ouro da SEMIADAP, a Igreja Esconderijo do Altíssimo tem a honra em recepcionar a palestra para esposas de pastores, de evangelistas e missionários. E eu estou aqui ao lado da pastora Lídia Costa, da Assembleia de Deus do Belém, São Paulo, esposa do vice-presidente da Igreja de São Paulo, José Wellington Júnior. Irmã, é importante ter o carinho com as esposas dos pastores? Explique para a gente, porque elas têm uma grande responsabilidade. Elas conseguem manter um bom relacionamento com a família, com essa responsabilidade? Eu vejo como fundamental o carinho para com as esposas de pastores. Elas têm um trabalho que é diferenciado e elas são merecedoras de um carinho, de uma atenção especial. Com relação ao bom relacionamento com a família, eu vejo como fundamental que a esposa de pastor tenha um bom relacionamento com a sua família e se esforce para isso, porque a palavra de Deus diz que aquele que não tem cuidado dos seus e dos da sua família negou a fé e é pior que o infiel. Então, para uma esposa de pastor ter um bom relacionamento dentro de sua casa com a sua família é fundamental. A palavra de Deus diz. E é o exemplo de eu tenho um bom relacionamento dentro da minha casa, dali eu expando esse bom relacionamento para com a minha igreja. Comente para a gente sobre a palestra que você ministrou nessa manhã. Olha, foi assim uma palestra que eu senti como muito agradável, porque foi algo que Deus colocou no meu coração para que eu falasse. Eu até tinha pensado em outro assunto que abordasse família, que abordasse mais o casal, mas não foi o que Deus colocou no meu coração, foi mais sobre o trabalho da mulher. O trabalho da mulher que serve a Deus juntamente com seu marido, enfrenta dificuldades, enfrenta barreiras, inventa palavras contrárias. Mas mesmo assim, nós precisamos servir ao Senhor, sabendo que apesar de todas as barreiras, nós temos um alvo, que é Cristo. Nós temos um alvo, que é servir bem a Cristo. Então, foi essa palestra. Eu espero que Deus abençoe grandemente. Eu espero não, eu creio que o Senhor vai abençoar grandemente a todas essas mulheres que estão aqui e trabalham com tanta dedicação na obra do Senhor. Que Deus lhe abençoe, obrigada pela entrevista. É isso aí, é Jubileu de Ouro, a graça de um novo tempo. Contamos também, nesta semana, com a presença da missionária Doris Johnson, que compartilhou com as esposas de pastores experiência de vida e ressaltou a importância do matrimônio e o ministério. Programa Impacto, no momento de entrevista, recebendo aqui a pastora Doris Johnson, viúva do honrado e maravilhoso pastor Bernard Johnson, das Grandes Cruzadas no estado do Amapá, em todo o Brasil, um grande evangelizador, um ganhador de almas que marcou a história da nação brasileira. E nós temos a grata satisfação de dar bem-vindo à paz do Senhor, pastora Doris. Seja bem-vinda ao nosso estado e ao programa Impacto. Muito obrigada, irmã. É um grande prazer para mim estar aqui. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém, querida. E nós queremos saber, pastora Doris, a sua história começou com uma chamada para vir à nação brasileira. Conte para a gente um pouquinho como surgiu esse mover da mão de Deus sobre direcionar a vida de vocês ao Brasil e daqui fazer um celeiro de almas. Pois bem, eu estava estudando na faculdade bíblica porque desde pequena eu senti chamado de Deus na minha vida. Eu havia estudado a língua espanhola por 4 anos, pensando que talvez eu fosse para a América Latina. E quando cheguei na faculdade, depois de 1 ano de estudos, fiquei conhecendo um jovem brasileiro. E ele me convenceu que o português era mais bonito do que o espanhol, que eu devia aprender português. Ele prosseguiu em me ensinar o português.
E foi assim que nós nos namoramos, nos casamos e fomos pastorear por 5 anos na América do Norte, até que Deus abriu as portas para voltarmos para o Brasil. Porque o meu esposo foi criado no Brasil. Os pais dele haviam chegado aqui no Brasil no ano 1940 e haviam trabalhado 40 anos em Minas Gerais, abrindo novas igrejas por todo lado no sul de Minas. E ele sentia realmente a vontade de Deus, a chamada de Deus, para voltar ao Brasil e trabalhar em Minas Gerais. E passamos 5 anos trabalhando lá, naquela zona toda sul de Minas e também no oeste de Minas, pastoreando igrejas, abrindo novas igrejas, até que finalmente Deus falou claramente com ele num certo dia que precisava largar o interior, mudar para a capital de Belo Horizonte e lá iniciar os trabalhos das cruzadas. Isso foi o início. Isso foi todo um grande início de uma grande obra. E nós queremos saber de você, pastora Doris, a vinda ao estado do Amapá. Eu me recordo, eu era criança ainda, quando Bernard Johnson começou a fazer cruzadas aqui, e nós esperávamos com tanta ansiedade, com a alma afegando por uma oportunidade de vê-lo pregar, e aqueles milhares de pessoas se rendendo a Cristo. E eu pergunto a você, quais as recordações que você tem aqui do nosso Amapá, desde quando vocês começaram a fazer cruzadas aqui no norte do Brasil? Sempre foi um grande prazer visitar, conhecer esta parte dessa grande nação do Brasil, especialmente para chegar perto do rio Amazonas, pois o meu marido, sendo meio brasileiro, de fato era muito mineiro mesmo, ele gostava por qualquer lado do mundo que ele viajava, ele sempre falava no Brasil, tudo muito grande, tudo muito bonito, e o rio Amazonas, o maior e mais bonito rio no mundo inteiro. Então foi sempre um prazer chegar aqui. Me lembro de muitas coisas interessantes e maravilhosas que aconteceram nas cruzadas e também na clínica de saúde, que no ano 1993 tivemos o prazer de realmente chegar muito perto do povo daqui. Um perto tão amável, todo mundo que eu tenho encontrado é sempre uma pessoa que me recebe de braços abertos, apesar do meu sotaque, apesar da pessoa ser diferente. Mesmo assim, o povo aceita e, por exemplo, mesmo hoje no hotel, eu estava lá aguardando o motorista da igreja chegar, todo mundo que entrava lá, bom dia! Incrível a hospitalidade, o calor do povo brasileiro. É uma coisa que nós norte-americanos temos que aprender a praticar. E pastora Doris, a sua vida é um exemplo de ministério, porque desde quando o Senhor chamou o pastor Bernard Johnson para o descanso, você continua o ministério, levando a palavra, ministrando, como a palestra que você acabou de ministrar sobre a nossa vida, irá continuar no horário da tarde, e nós queremos saber como que é manter essa chama com o mesmo vigor de tantos anos. Realmente, o segredo é que eu tenho um grande grupo de pessoas que orem por mim diariamente. Muitos anos atrás, quando eu tive que voltar para a América, porque irmão Bernardo estava levantando grandes fundos lá, resolvemos mudar para lá porque os nossos filhos estavam já começando a estudar, preparar-se para a faculdade. E então eu estava passando mais tempo lá na América, e lá na minha igreja, a Assembleia de Deus, não tinha um círculo de oração. E eu ajudei uma irmã na igreja a fundar aquele grupo que funciona até hoje, mais de 40 anos, e aquele grupo ora por mim diariamente. Eu tenho tantas parceiras de oração ao redor do mundo. É só a graça de Deus, a oração de muitos parceiros, intercessoras, que ajuda a gente, na minha idade de 83 anos, para continuar firme, com saúde e com a unção do Espírito Santo. Isso é a coisa mais importante. E diga agora uma mensagem a essas mulheres aqui que estão 50 anos
como missionárias em campos, ganhando almas para Jesus e que vieram aqui participar do Jubileu de Ouro da nossa convenção estadual. E nós queríamos uma palavra a elas agora, pastora Doris, se é possível. Bem, temos que sempre lembrar da graça e fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele está sempre ao nosso lado, seja sem companheiro ou com companheiro. Quando Deus nos chama, é Ele que nos ajuda em todo sentido. Ele supre as nossas necessidades. Ele sempre prometeu: jamais te deixarei. Então, é com essa segurança que Deus está ao meu lado todos os dias. E Ele vai estar ao lado de qualquer mulher que Ele chama para a obra dele, porque nossos dias, nossos tempos são bem perigosos. E nós temos que trabalhar, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, seja firmes, fiéis, sempre buscando o poder do Espírito Santo para cada dia. Amém. E eu quero saber agora, finalizando, como que a senhora se sente retornando ao nosso estado e o que fica agora no seu coração registrado? Para mim é uma grande alegria voltar aqui e sentir o calor e as bênçãos que Deus tem mandado para os irmãos das igrejas aqui. A igreja aqui está firme, está viva e está trabalhando para Jesus. Continue assim, não deixe nada impedir o reavivamento, o fogo de Deus, sempre no altar de Deus, ardendo em nossos corações, em nossas igrejas e nossas famílias. Amém. Que Deus abençoe você. Obrigada, pastora Doris. Deus te abençoe, viu? Uma honra tê-la conosco. Muito obrigada.